Continuando aqui a salada do Banzoli, né? Os pais da igreja eram católicos, respondendo o católico, né? Eu vou usar a palavra Eucaristia e não a palavra Santa Ceia. Então logo está provado que eles tinham o mesmo conceito da Eucaristia que tinha dos pais da igreja, né? Como se eles acreditassem na transubstanciação e etc. Não, isso aqui simplesmente significa que ele está usando o mesmo termo, a mesma linguagem. E, inclusive, existem vários termos, por falar em linguagem, né? Tem vários termos que eles não usavam. Por exemplo, você não vai ler os pais da igreja e encontrar a palavra arcebispo em Clemente de Roma, em Inácio, nos primeiros pais. Você não vai encontrar cardeal. Isso daí foram criados muitos séculos mais tarde. Então, mesmo se tratando da linguagem em si, a própria palavra transubstanciação você encontra nos pais da igreja, você não encontra nenhum conceito, muito menos o termo em si. Então, tem muita coisa da linguagem, inclusive, da linguagem que os católicos romanos usam, que você não vê nos primeiros pais da igreja, que ele vai citar aqui. E mesmo quando eles citam uma linguagem que é parecida, que é próxima do que é usada na igreja católica romana atual. Por exemplo, os pais da igreja, eles citam o purgatório, um fogo purificador. Por exemplo, a transubstanciação, o catecismo diz santo, olha só. Pai da igreja dando explicação sobre a Eucaristia, sobre a transubstanciação. Quem, por exemplo, aqui, ó. Aqui, ó, deixa eu ver. Aqui, ó. Santo Ambrósio afirma acerca da conversão da Eucaristia, ó. Simples, pô. É porque quem vai definindo é o magistério, pô. Como, por exemplo, Maria toda pura, toda teotokos, quem definiu? Ela é toda pura, toda imaculada, não teve filhos, tal, etc. Os dogmas marianos. A igreja. Ah, mas, olha pra você ver, olha, arcebispo, bispo. Olha como a igreja era organizada, ó. 1 Timóteo, simples se entender isso na escritura, ó. 1 Timóteo 3, 15, ó. A igreja colossiana que vai, 1 Timóteo 3, 1. Eis uma coisa certa que aspira ao episcopado, saber que está desejando uma função sobrina, porque os bispos têm um dever, ó. Bispo. Bispo, ó, 1 Timóteo 3, 9, ó, o mesmo modo os diáconos. Filipenses, é só. A igreja católica ela não é uma igreja protestante, pô. Você pega Filipenses, ó, olha só. Ó, Paulo e Timóteo, servo de Jesus Cristo. A todos os santos em Jesus Cristo, que acham em Filipe, juntamente com os bispos e os diáconos. Ser bispo? Não tem, os primeiros cristãos não citavam, mas citava bispo e diácono. Com o passar do tempo vai passando, a igreja vai se organizando, por exemplo, os diáconos. Os ministros eucarísticos, ou, por exemplo, os servos leigos, os músicos. Tem todo um respaldo, meu querido. A igreja não é uma igreja bagunçada, não. Os primeiros sucessores de São Pedro, Lino, que Paulo menciona em Timóteo, 2 Timóteo 4, 21, saúda Eubulo, Epudente, Elino e Cláudio e todos os irmãos, ó. Olha só, cara. Um testemunho de São Policarpo. Não, Santo Irineu de Leão, ó, no século II, ó. Depois de Cristo, ele veio antes de Eusébio. O testemunho dele é mais perto ainda da fonte mais dos apóstolos. Ele é um escrito do segundo século, do começo do segundo século. Ele foi discípulo de São Policarpo. Grande São Policarpo. E São Policarpo foi discípulo de São João apóstolo. Olha só. Então, São João cede um episcopado a Policarpo, ou cede o episcopado a Santo Irineu de Leão, quem são Irineu
que São Irineu diz sobre os apóstolos? Olha só. Cara, se você falar que os primeiros cristãos não são católicos, apostólicos, romanos, cara, misericórdia, pô. Olha só. Não vou esticar muito esse vídeo porque eu vou sair agora. Olha só. Pedro e Paulo está onde? Roma. Olha o que ele fala. Para cair por terra, para você entender a quem foi confiado, João 21, do 15 ao 17. Ó, Pedro e Paulo tendo fundado, ó, a instituição, a igreja de Roma. Transmitiram ao episcopado. Ali ele sucedeu a Anacleto, depois de Clemente, em terceiro lugar, o episcopado a quem? Dos apóstolos. Vem dos apóstolos. Então, esses são as palavras de Santo Irineu, na grande obra dele, Adverso Hereges, no capítulo 3º, no parágrafo 3º, fala nos outros sucessores de São Santo Irineu, ou cita como os mesmos nomes, na mesma ordem que fala Eusébio, terminando a lista com o Papa Eleutério em 12º lugar, né? Olha só. O objetivo desses testemunhos serve para mostrar que a existência na igreja de um chefe com plenos poderes, a quem todos devem acatar, seguir e obedecer, é uma consequência lógica da palavra de Cristo. A São Pedro somente teve sucessores na cargo elevatadíssimo. Ele foi confiado, ó, João 21, do 15 a 17. Pedro, apacenta meus cordeiros. Pedro, apacenta meu cordeiro. Apacenta as minhas ovelhas. Cara, aqui é um estudo que eu fiz do padre Paulo Ricardo, cara. Poderia ficar aqui 2 horas só falando. Desses gloriosos apóstolos. É simples, pô. Essa ideia que o Lucas quer apresentar, o Santo Irineu de Leão conta as heresias no livro 3, capítulo 3.2. Ó. A igreja é muito grande, antiguíssima, universalmente conhecida, fundada e organizada em Roma pelos 2 gloriosos apóstolos, Pedro e Paulo. Estou citando aqui Santo Irineu de Leão conta as heresias. Vamos ver aqui que Irineu, que é discípulo de Policarpo, que é discípulo de São João, que consequentemente foi ali discípulo do apóstolo São João, evangelista, o discípulo amado, certo? Afirma com clareza que Pedro, olha só, então é romana, meu querido, e Paulo organizaram a igreja de Roma, confirmando em 1 Pedro 5:13 e Romanos 1:8. Como contrapor a essa que estavam cronologicamente perto dos apóstolos, que andam na presença de Jesus. Ó. Então, Santo Irineu, São Policarpo, são todos mentirosos para o Lucas Manzoni. Olha só, estou citando aqui discípulo próximo, que caminharam com os apóstolos. E vai falar aqui, ó. Pedro e Paulo fundaram e organizaram. Vamos também citar Tertuliano, no século III. Feliz é a igreja romana. Tertuliano. Derramaram todas as suas doutrinas, juntamente com o sangue,
mais uma evidência clara do vínculo direto entre os apóstolos e a igreja de Roma, aqui pela fala de Tertuliano de Cátago. Vamos citar um grande historiador, reconhecido como o maior historiador cristão, Eusébio de Cesareia, em sua obra Conhecida História Eclesiástica, no livro 2, capítulo 25. Pedro aparece como o primeiro a pregar em Roma, onde foi bispo por 25 anos e onde encerrou a sua vida como martírio. Eusébio aqui compilando documentos históricos, ó. Já tinha escrito documento histórico. Então a fonte nem dele é mais anterior ainda, porque ele está compilando, porque ele é historiador, está pesquisando. Atesta que Pedro foi o primeiro bispo de Roma e que ele morreu ali, mártir, após anos de governo dessa mesma igreja. Olha só. Simples entender isso. Simples entender isso. É simples, cara. Simples. Por quê? Ah, mas a igreja ela é católica, apostólica, romana? A sede ali é Roma, cara. Muito antes dos imperadores, não estou nem citando, oficializar, declarar, já é romana, cara. Porque os dois gloriosos apóstolos fundaram e organizaram a igreja. Como disse, testemunha próxima que caminharam com os apóstolos, cara. Agora você fica com o Lucas Bonzoli, você fica com aqueles que caminharam com a igreja, caminharam junto com os apóstolos. Simples, cara, simples. Salve Maria, sou servo missionário Roberto. Um abraço para você, irmão. Deus é na sua vida, certo? Pedro, quero agradecer pelos que o meu vídeo chegou até você, que você possa crescer e ficar cheio do Espírito Santo, cheio da presença da Virgem Maria sobre a sua vida. Salve Maria.